Bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero cumprimentar a você com a santa, gloriosa e bendita paz do Senhor. E gostaria de, junto com você, meditarmos em uma passagem bíblica, uma passagem forte, uma passagem polêmica e confrontadora. Eu estou falando daquele texto que está no livro de Malaquias, no capítulo 2 e no versículo de número 16, no qual está escrito: Eu, o Senhor Deus, repudio o divórcio. Eu, o Senhor, odeio o divórcio. Sim, meu irmão, eu gostaria de meditar com você o que levaria Deus ser contra o divórcio. O que nós entendemos ou aprendemos é que a Bíblia Sagrada nos ensina que o casamento é uma instituição criada pelo próprio Deus. Por isso, o fato dele ser contra. O relacionamento conjugal foi criado pelo próprio Deus no livro de Gênesis. Deus, ao criar Adão e Eva, ele institui a família. Ele faz de ambos uma só carne. Então, o nosso Deus que criou o casamento é um projeto divino. E o que levaria? Isto leva Deus a ser contra o divórcio. Mas o que eu gostaria de meditar com você nesta manhã não é propriamente sobre o ódio de Deus ao divórcio, ou o fato de Deus ser contrário à separação. Mas eu gostaria de meditar com você o que leva um casal que antes se amavam, fizeram juras de amor um ao outro, se declararam um para o outro e fizeram juras de amor, juras de fidelidade diante do altar e do ministro de Deus. O que leva esse casal a se separar, a se divorciar, a abandonar em casa, abandonar em família, a um seguir um caminho, levando o outro a seguir um outro caminho? O que faz um casal se divorciar? É claro, existem muitos motivos. A incompatibilidade de gênios, o adultério, a infidelidade conjugal, entre outras coisas. Alguns terapeutas americanos e psicólogos, ao fazerem uma pesquisa, eles listaram 3 fortes motivos que levam o relacionamento a terminar, a um desgaste sentimental e até mesmo a separação e ao divórcio. 3 motivos principais. Quais são eles? O primeiro desses motivos é a crise financeira. O segundo, a incompatibilidade sexual. E o terceiro motivo é a interferência de terceiros no relacionamento do casal. O primeiro motivo que esses terapeutas familiares listaram é a crise financeira, dizendo eles que quando a crise financeira abate sobre um casal, um dos cônjuges fica desempregado, as dívidas se amotinam, o que acontece é que às vezes esse casal não tem uma estabilidade emocional para lidar com as crises financeiras, chegando um a agredir o outro verbalmente, um a ofender o outro, e antes o lar que havia harmonia acaba virando um mar de guerras, vira um pé de guerra, onde brigas, contendas, insinuações e tudo mais, levando um casal que antes vivia feliz à separação, ao divórcio. O segundo motivo é a incompatibilidade sexual, quando um não entende as necessidades sexuais do outro. E o terceiro é quando há inferência, quando parentes, amigos acabam interferindo no relacionamento conjugal. Sogro, sogra, tios, cunhados acabam trazendo para dentro do casamento um clima ruim. Esses 3 motivos são motivos naturais. É claro que existem outros que levam a um desgaste do relacionamento. Porém, como pastor, eu entendo que existem questões naturais e espirituais que levam um casamento a terminar, que levam um casal a entender que o divórcio é a melhor saída. A primeira são as coisas naturais e a segunda as coisas espirituais. Questões naturais são essas ligadas ao dia a dia, ao cotidiano. São essas ligadas, como eu disse a você, às crises financeiras, os problemas na relação sexual do casal, a questão de interferência de terceiros. Isso são questões naturais. Mas nós precisamos entender que também existe uma questão espiritual. Se o próprio Deus é a favor do casamento, se o próprio Deus cria o relacionamento conjugal, sendo o casamento um projeto divino, nós entendemos que temos um inimigo, e esse inimigo é Satanás,
a qual Jesus disse que ele veio para roubar, matar e destruir. Então, Satanás ele não está satisfeito com a sua felicidade conjugal. O inimigo não está satisfeito com a alegria e com a satisfação que um casal vive. Então, o que ele faz? Ele levanta situações para colocar ódio, rancor, mágoa, tristeza no coração de um dos cônjuges, para que ele venha tomar a iniciativa de se separar. Meu irmão, eu não sei qual é a situação que você está vivenciando. Às vezes você está vivendo um momento de felicidade conjugal. Às vezes você está vivendo o ápice da alegria e da felicidade no casamento. E às vezes eu estou falando com pessoas que estão enfrentando crise no relacionamento. Às vezes é com você que está pensando em se divorciar. Às vezes eu estou falando diretamente com você que já tomou a decisão de se divorciar. Meu irmão, Deus não está nesse negócio. Pelo contrário, a vontade de Deus é que você se una cada vez mais ao seu cônjuge. A vontade de Deus é a felicidade e a realização conjugal. Problemas surgem e precisam ser resolvidos. É necessário maturidade, entendimento, é necessário uma compreensão. Se a questão é natural, nós precisamos colocar de lado as questões pessoais e entender os propósitos e projetos divinos que envolvem o relacionamento conjugal. E se a questão é espiritual, nós precisamos então ter discernimento, passar a orar e a buscar ao Senhor, para que o Senhor Deus nos dê compreensão, entendimento e sabedoria, para que possamos anular as setas e dardos inflamados lançados pelo maligno. A decisão você já tomou. A decisão você já tomou o dia que você disse sim diante do altar e do ministro do Senhor. Você pode estar enfrentando momentos difíceis. Você pode estar enfrentando momentos realmente complicados no seu relacionamento conjugal. Mas entenda que ainda há uma saída. Deus ainda pode restaurar o seu casamento. Deus ainda pode curar as feridas abertas no seu coração, diante de palavras, de acusações, diante de situações que tanto te frustrou e que tanto te decepcionou. Entenda que o seu casamento não é só um fruto da sua simples escolha, mas é um projeto divino. Ame o seu marido. Você, marido, ame a sua esposa. Faça de tudo para que esse relacionamento glorifique o nome de Jesus. Edifique a sua casa e abençoe as pessoas que estão em sua volta. Entenda que você é, aleluia, e o seu casamento é um projeto divino.